feliz ao ver a casa tão cheia assim, né? É uma alegria diante do tema de hoje, que é um tema que Jesus nos deixa como orientação, mas é muito difícil para cada um de nós, que é ser de perfeitos, né? Para nós sermos perfeitos assim como o Pai o é. É você ficar olhando assim, se eu não consigo nem chegar próximo de Jesus, como é ser perfeito como Criador? E a nossa mente começa a criar várias situações. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. O momento da prece, a prece tem uma finalidade de criar uma ponte de luz entre nós, o Pai, o Criador. E é nessa ponte de luz que os amigos transitam, chegam até nós, levam essa nossa oração até os pés do Pai, até os amigos que poderão atender ao nosso pedido. Então é nesse momento que nós podemos sim abrir plenamente o nosso coração. Que a alegria desta casa, Mestre Jesus, inunde os nossos corações. Que a luz que aqui se faz presente nos envolva profundamente, para que possamos sentir a Tua paz, para que possamos sentir a Tua misericórdia, a Tua bondade infinita para com todos nós. Ovelhas do passado desgarrado que já fomos, hoje retornamos, Mestre, ao Teu aprisco, para ouvirmos a Tua palavra, a palavra do bom pastor. O que podemos dizer, Pai amado, Mestre Jesus, a não ser nos colocarmos humildemente aos Teus pés e dizer: Mestre, o que queres que eu faça? E Jesus apenas diz: ame, seja bom, seja fraterno, acolha a todos que puder, do jeito que puder, como puder. E assim sentimos o alívio, Mestre Jesus, de sabermos que não estamos esquecidos e seremos sim um dia recebidos em plena festa no reino dos céus, como nos prometeste, hoje e sempre. Bem, a tarefa que Jesus nos passa nesse evangelho de hoje é sede perfeitos. Mas ser perfeito, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ser perfeito é não ter máculas, não ter nenhum defeito, não ter nada que possa escurecer o nosso espírito. É ser primoroso, é ser excelente, é ser ótimo, completo e absoluto. Começando por esse processo, já podemos perceber que nós não atendemos ainda nenhuma dessas características. Mas o Mestre Jesus nos aponta o caminho. Ele sabe que nós ainda somos imperfeitos. Por isso ele diz: sede perfeitos. Esforcem-se, continuem, não desistam, porque o Pai espera por vós assim como eu espero. Porque dentro de vocês existe uma chama divina, existe um Deus interno. Dentro de nós, Jesus fala, há uma chama divina, um Deus interno, que está adormecido e mergulhado nas sombras da imperfeição que nós ainda carregamos. E cabe a nós afastarmos essas sombras. O que são essas sombras? Os nossos pequenos defeitos do dia a dia. Um ciúme aqui, uma raiva colar, uma perturbação de uma outra forma, um desejo que não foi atendido e que nos desequilibra, alguns vícios que nós carregamos, ou que foram colocados à nossa frente, e nós vamos ficando nessa luta incessante como espíritos encarnados, nessa luta direcionada para conquistarmos uma perfeição que nós acreditamos divina, mas Jesus nos diz que é relativa. Jamais seremos perfeitos como o Pai o é, que é o destino de todos nós. O destino de todos nós é encontrar essa perfeição, é acender, deixar essa chama interna, essa luz que nós carregamos, brilhar. E quando ela brilhar, as sombras se afastam. Por que tem que ser de dentro para fora? Porque precisamos mergulhar em nós mesmos e pensarmos:
o que é que eu ainda carrego de imperfeição em mim e me incomoda. Porque há muitas coisas imperfeitas em nós que nós sequer nos damos conta, que ainda desconhecemos. Mas à medida que nós vamos nos libertando daquela que nós já conhecemos, essas outras começam a surgir. E vai depurando, pouco a pouco, diante do benefício da reencarnação, o nosso processo de aperfeiçoamento. Pouco a pouco, todos nós, mesmo sem notarmos, nós estamos adquirindo experiências no erro ou no acerto, na verdade ou no equívoco. São experiências que nós vamos vivendo para adquirir valores mais nobres. E a nossa mente precisa entender o que é essa nobreza. Qual é o grau necessário para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Não há como nós encontrarmos essa perfeição relativa que Jesus nos fala, se nós não nos modificarmos moral e espiritualmente. E para nos ensinar a moral, não é necessário livros de autoajuda. Basta pegar o Evangelho do Mestre. E lá tem todo o roteiro necessário para que possamos entender o que é moral, o que é ética, o que é bondade, o que é fraternidade. Qualquer coisa que se desvie desse Evangelho de Jesus, que é o nosso farol, como diz Joana de Ângeles, nós estamos incorrendo na imperfeição. Porque aquela orientação que está no Evangelho nos incomoda. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho preparo para isso. Isso que aqui está escrito é uma falácia, é uma ilusão, é uma quimera. Quem escreveu isso não sabe o que é a vida. Quem escreveu isso não vive os tempos que eu vivo hoje. Ora, mas os tempos são sempre os mesmos. Os espíritos são sempre os mesmos. Já estivemos lá com Jesus e estamos aqui novamente. E lá não aprendemos e aqui estamos tentando aprender. Então nós vamos investindo os melhores recursos que nós temos na nossa pretensa perfeição. Cada um tem seus talentos, suas qualidades, seus recursos. Mas muitas vezes nós nos desvalorizamos profundamente. Eu não sou capaz, eu jamais alcançarei isso que estão pedindo. E nós vamos deixando essa luz que está dentro de nós ser coberta pelas sombras. Porque eu não disse extinta, porque eu não disse que ela desaparece, porque essa luz divina que está em nós não se apaga. É uma luz de amor do Pai. E o amor do Pai afasta as sombras, desde que nós desejamos que elas se afastem. Quando eu penso em projetar essa luz para socorrer alguém, para orar por alguém, para pedir por alguém, não por mim, eu estou iluminando-me e, portanto, estou afastando essas sombras. E aí nós recebemos os benefícios que o Pai coloca à nossa disposição todo o tempo. E são esses benefícios que nós sentiremos confortar no nosso coração. E nós sentimos aquela leveza e pensamos assim: algo mudou em mim. Algo se alterou em mim. E esse algo que se alterou em mim parece-me que é definitivo. Eu jamais voltarei desse ponto para trás. Não me resta outra alternativa a não ser seguir avançando, em busca dessa perfeição relativa que Jesus nos fala. Então, lentamente, nós vamos nos tornando pessoas de bem. E se tornar pessoa de bem é a etapa que devemos superar. Ontem eu era uma pessoa de bem, mas hoje eu sou diferente daquela pessoa de bem. Eu me torno melhor ainda, porque eu compreendo que esses ensinamentos do Mestre Jesus são ensinamentos que me elevam, que me fortalecem, mesmo diante de dificuldades terríveis que eu possa estar vivendo. Mesmo diante de situações que eu mergulhei profundamente e não tenho ideia de como sair dali. E todo o esforço que eu faço para sair parece inútil, parece desesperador. Parece-me que eu não encontrarei respostas por mais que eu ore, por mais que eu peça misericórdia. Porque nós pensamos que a nossa oração não está sendo ouvida pelo Pai. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos aqueles filhos rebeldes. Nós somos aquelas ovelhas negras. Portanto, o Pai olha meio tortinho para nós, assim, com um olhar de desprezo e diz: ah não, esses não tem mais jeito não. Vão ficar por aí. Mas sabemos que não é assim. Jamais qualquer um de nós será abandonado.
Nenhum de nós estamos órfãos da espiritualidade, do amparo divino. Nenhum de nós, por pior que possamos ser. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E é nesse processo de aprendizagem que cabe a cada um de nós, e cada um de nós temos um tempo para aprender. Não podemos nos comparar com o outro. Não devemos nos perturbar porque o outro aprendeu mais rápido do que nós. Não devemos nos preocuparmos com que o esforço do outro eu sequer chego perto dele. Porque eu sou aquela pessoa que não tenho a mesma força, a mesma dinâmica. Não tenho a mesma coragem, mas isso é um equívoco. Porque o aprendizado do outro está um pouco mais avançado do que o seu. Ele já passou pela mesma etapa que você. Mas não desistiu. Não desistam. A busca da perfeição é a busca da iluminação própria. E essa iluminação própria ilumina o seu próximo, que estranha o seu comportamento ser modificado de um momento para outro. É um esforço pessoal, não é coletivo. Não é nós nos reunirmos para que possamos nos iluminar. É nós nos reunirmos para que a nossa luz individual some-se ao mesmo tempo e ilumine a todos nós como uma única luz, que é o amor divino. Esse protecionismo que nós esperamos que venha do Pai, essa característica de exceção, eu serei mais beneficiado do que o próximo, isso é um equívoco nosso. Porque a justiça divina é diferente da justiça humana. Ela é igualitária. Ela não é regida pela nossa vontade. Ela não é controlada pelos nossos desejos. Ela atua de acordo com os nossos processos de aprendizado, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com as nossas palavras. A justiça divina, ela reverbera aquilo que está em nós. Se o meu pensamento é negativo, se o meu pensamento é de fraqueza, se o meu pensamento é de esmorecimento, de desacreditar em tudo e todos, não há dúvida que eu não consigo me conectar com uma energia superior, porque o meu pensamento bloqueia as minhas energias. E eu consigo apenas sentir o peso da vida. Uma vida cinzenta, uma vida sem esperança, uma vida de angústia, uma vida que não termina jamais. E essa vida tão negra, tão pesada, é consequência do meu processo mental, não é castigo divino. Porque se o Pai quer que nós sejamos perfeitos, por que há de nos castigar? Por que há de nos punir eternamente? Por que há de olhar para nós e sabermos que saímos das suas mãos e não permitir que nós possamos, com a nossa vontade, voltar para lá? E é dessa forma que os nossos destinos estão nas nossas mãos. O nosso futuro depende de nós. A nossa perfeição depende de nós. Mas jamais encontraremos campo de energia no mundo material. Não devemos desprezar a matéria. Devemos ter os nossos bens, devemos ter o nosso conforto, mas devemos ter um momento para a espiritualidade. Um momento em que eu me sinto sinceramente tranquilo e medito sobre mim mesmo. Não precisa alçar páramos superiores, nem conseguiríamos. Mas o que eu faço, Senhor? Onde eu posso melhorar? De que forma eu posso me modificar para atender o chamado de Jesus e a sua orientação para ser perfeito? E é dessa forma que nós começamos a entender uma outra tarefa de Jesus, quando ele fala do homem de bem. O verdadeiro homem de bem, não há nada de dificuldade. É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Vejam, lei de justiça. Não somos justos. Sequer passamos perto de sermos justos. Lei de amor, mais distante ainda. Ainda estamos na lei da bondade, olha lá. E lei da caridade, na sua maior pureza. O que significa essa fala na sua maior pureza? Na pureza de cada um. Não tem como comparar essas três atitudes com o outro, porque eu preciso compreender que a minha justiça está de acordo com o meu aprendizado até hoje. O meu amor está de acordo com o meu desenvolvimento da bondade em mim até hoje. E a minha caridade, eu ainda entendo que caridade
é aquilo que eu aprendi com os meus pais, com meus avós, ou que me ensinaram nas escolas. Mas tudo isso na sua maior pureza, na sua maior intensidade em você. Isso significa que não há necessidade de se cobrar, de se culpar, porque não é capaz de mais. Por não ser capaz de fazer mais, faça aquilo que é possível. Seja fraterno. É interrogar a nossa consciência sobre os nossos atos. A minha consciência me acusa de algo? A minha consciência me cobra algo que me incomoda profundamente? A minha consciência me obriga a perguntar se eu violei as leis divinas, o mandamento do Mestre Jesus? Se eu não pratiquei nenhum mal? Se eu fiz tudo o bem que eu podia? Olha como é difícil. É um peso espiritual sobre nós. Mas não podemos e não conseguiremos atender todas essas colocações de uma vez. Daí vem a bênção da reencarnação. Eu melhoro na prática do amor numa reencarnação, na outra eu melhoro na prática da bondade, na outra eu melhoro na prática do benefício, e eu vou crescendo com essas reencarnações. Eu saio da faixa do egoísmo, da faixa de olhar somente para mim, tudo para mim e somente para mim. E não vou mais desprezar voluntariamente, e nós fazemos isso de vez em quando, aquela ocasião que se apresentou a nós para sermos úteis, e nós viramos o rosto, fingindo que não percebemos que faz parte do nosso aprendizado, e deixamos passar essa oportunidade. E depois temos queixas de nós mesmos. A queixa de nós mesmos, ela é muito mais forte do que a queixa do outro em relação a nós. Porque essa queixa de nós mesmos nos acompanha o tempo todo, onde quer que possamos ir. A queixa do outro, você vira as costas, vai embora e ela desaparece. Se tudo aquilo que nós fizermos dentro do nosso alcance, não se enganem, não se deixem abater. Estamos sim a caminho dessa perfeição que Jesus nos pede. A caminho desse encontro de depositar fé em Deus. E nós temos o ensinamento de um grande irmão que diz que a fé sem obras é morta. Não basta orar, 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 orar. Se ajoelhar, ou se ajoelhar, se ajoelhar, se ajoelhar. Clamar, clamar, clamar. Se nós não praticarmos a bondade, se nós não praticarmos a justiça, na sua sabedoria e no nosso alcance, a fé sem obras é morta. Aprendemos apenas um palavreado que não nos conecta, não faz essa ponte que eu falei no começo. Para nos ligarmos ao divino, é necessário colocarmos em prática o que estamos aprendendo. E é dessa forma que nós entendemos, porque sem a permissão de Deus, nada acontece. Nada acontece. Estamos aqui por permissão divina. Estamos aqui para refazermos os nossos passos. Estamos aqui para entendermos a nossa necessidade e aquilo que eu preciso me esforçar para encontrar essa perfeição relativa que Jesus nos fala. É claro, todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós. Doenças, desemprego, solidão, tristeza, angústia, saudade de entes queridos. São dificuldades da vida, são dores que se apresentam para nós. Mas todas essas decepções, nós precisamos entender que são provas para nós. São expiações segundo a doutrina espírita. E nós temos que aceitá-las, porque sem a permissão de Deus, nada nos chega, nada nos acontece. E o Pai, como diz o Mestre Jesus, o Pai é bom. Por que é que o Pai, que é bom, misericordioso, deixaria, por bel prazer, que todos nós sofrêssemos profundas dores? E quando nós entendemos essa bondade divina, nós começamos a entender que não precisamos murmurar, não precisamos blasfemar e nem reclamar. Joana de Ângeles nos diz que reclamar é perda de tempo. Ao reclamar, ore. Ore, se concentre e ore. Sem desespero, sem angústia. Não transforme a oração em um pedido desconexo da espiritualidade. A oração é do coração. Não precisam perder tempo em ficar lendo orações longuíssimas.
não é pelo muito clamares que serão socorridos. Olhe para o seu coração e pense: Pai, o que eu posso fazer para me tornar melhor e entender os seus desígnios? Sabendo que as dificuldades da vida que estão ao meu redor podem ser, sim, fruto do meu passado, da minha sementeira do passado, onde eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Porque a nossa compreensão hoje é completamente diferente do nosso passado. E por isso aqui estamos. Hoje compreendemos que todos os nossos irmãos precisam do nosso pensamento elevado. Por pior que ele possa ser, segundo os nossos critérios. Mas é o nosso irmão. E quando nós oramos por esses irmãos, criminosos contumazes, corruptos contumazes, nós oramos por ele, ao invés de estarmos emitindo ondas de raiva, de ódio, de desejos de que eles possam sim ser punidos profundamente, nós oramos: Senhor, tenha piedade desse irmão, ele não sabe o que está fazendo. Que eu possa ampará-lo na minha prece, mas sei que a escolha é dele, a escolha é dele. E Jesus está nos dizendo, com a sua sabedoria, com a sua nobreza, que compreende todas as nossas dificuldades, de acordo com o nosso estágio evolutivo, ele compreende que nós jamais conseguiremos alcançar aquilo que ele pediu há 2000 anos atrás, enquanto não mudarmos o nosso campo espiritual, o nosso coração, a nossa luz, começa a ir à perfeição. A olhar e sentir que algo modificou em nós. É o processo da perfeição. É quando eu me coloco enfaticamente, decididamente, por maiores que sejam as minhas dificuldades, a caminho dessa luz que Jesus nos promete. A caminho desse amor que Jesus nos promete. E diante desse processo de promessa do Mestre Jesus, quando ele nos diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Não há dúvida, meus irmãos, por mais que nós possamos bater cabeça, por mais teimosos que nós sejamos, por mais irresponsáveis, por mais incompletos no nosso entendimento, nós não nos perderemos. Nós não nos perderemos. E todos aqueles que já foram levados pela morte física enxergam isso mais do que nós. Compreendem essa grandiosidade da misericórdia de Deus. Compreendem o que é a perfeição, ao se deparar com um amigo muito à frente, pleno de luz, dizendo: venha, meu irmão, a sua jornada na terra foi bem sucedida. Conseguiste passar pelas provas, pelas expiações. Sede perfeito naquilo que ainda és capaz. E nós precisamos fazer essa jornada, fazer esse caminho. Mais cedo ou mais tarde, ou por vontade própria, ou impulsionado pelo próprio sofrimento, pela própria dor, que nos mostra a fragilidade do nosso corpo físico. A perfeição não está na beleza física exterior. A perfeição está no nosso interior. Mas ainda temos essas sombras que escondem essa luz. E ao cuidarmos dessa sombra que esconde a nossa luz, nós estamos nos limpando diante dos mecanismos da busca da perfeição. O amor ao próximo é a pior parte que nós temos na nossa mente. Como eu posso amar o meu próximo se ele é o meu inimigo? Como amar o meu inimigo? Mas ele é meu próximo. Eu preciso ter um amor diferenciado do meu amigo? A forma como eu amo o meu amigo é a mesma que eu devo amar o meu inimigo? Eu devo oferecer esse amor ao inimigo? E Jesus nos esclarece que não. Que amar ao inimigo é não retribuir a ofensa. Nem em pensamento. É não detestar esse irmão. Não desejar mal a ele. Não conduzir esse irmão no pensamento. Ah, mas isso nós fazemos. Se alguém que nós não gostamos, a nossa mente está ligadinha nele, não está? Onde nós vamos, aquele inimigo está conosco. Ah, mas o dia que eu encontrar com ele, pode passar o tempo que for, eu não esqueço. Nós carregamos esse adversário conosco o tempo todo. E depois nos queixamos
que não conseguimos nos libertar dele e da agressividade dele. Eu sinto que ele me vigia o tempo todo. Eu sinto a energia emanada dele à distância que não importa. É dessa forma que Jesus fala que o amor libera aquele que o cultiva. Se você cultiva o ódio, você se afasta do amor. Se você se afasta do amor, você se torna prisioneiro do ódio e, portanto, você atrasa o seu processo de aperfeiçoamento. Enquanto nós estamos mergulhados em vibrações doentias, sejam elas quais forem, ciúme, egoísmo, vingança, desprezo, não importa qual, nós estamos atrasando o nosso processo de aperfeiçoamento. Por essa razão que Joana fala que o mal dos maus não prende a vítima ao algoz. Então, aquele que me deseja mal não vai me prender a ele, porque quando eu deixo que a tranquilidade, que a serenidade, que o meu pensamento não se ligue ao dele, eu não me prendo ao ódio dele. E começo a sentir que isso me liberta cada vez mais. Eu me torno cada vez mais equânime. Eu me torno cada vez mais atencioso e generoso. E é dessa forma que eu não permito que a amargura se instale em mim. Quantas vezes, meus irmãos, a amargura se instala em nós? Por inúmeros motivos. Mas essa amargura só nos traz vibrações muito doentias, muito negativas. Portanto, como nós também aprendemos, o diamante, para brilhar, para libertar a sua beleza, o seu brilho, tem que passar pela lapidação, tem que passar por algumas escarificações, para depois refletir a luz que ele carrega. E nós somos essas pérolas, esses diamantes que Jesus nos diz, essa chama divina que está em nós. Nós somos essa ganga, essas impurezas que estão nos impedindo de brilharmos, mas só depende de nós nos libertarmos das mesmas. E essa libertação será sempre de dentro para fora. Não haverá ninguém que poderá nos dizer e garantir que ao ser socorrido por ele, ele irá nos limpar das nossas sujidades. Não há. A única forma de nós brilharmos, de nós resistirmos, de nós não nos deixarmos enlouquecer nesses tempos de loucura, é aprender a prática do bem, da caridade e do amor. Quando nós permitimos que esse rolo compressor da loucura que está instaurada em nosso mundo passar por nós, nós precisamos nos afastarmos. Não podemos nos deixarmos ser esmagados por esse rolo compressor. E o caminho que nos afasta desse rolo compressor é o Evangelho de Jesus. Não há nenhum outro livro. Podemos sim estudar muitos livros bons, mas o Evangelho será sempre a nossa referência. Será sempre aquela âncora que nos dá segurança, porque nós compreendemos que Jesus nos ama incondicionalmente. E na sua perfeição, Ele nos diz para sermos perfeitos. Encerrando o nosso encontro do momento de hoje, é importante entender que a justiça divina jamais falta. Todos nós estamos submetidos a essa justiça divina, mesmo que nós não a percebamos, mesmo que nós não notamos que ela alcança todos e tudo que possa dizer respeito a estatutos da vida. A justiça divina não está atrelada às questões materiais, está atrelada às questões vibracionais de cada um de nós. E o olhar do Pai é bondoso da mesma forma para todos nós. E ela vai se manifestar de mil maneiras. Ela vai procurar exercer sobre nós uma ação, uma influência que vai nos recuperar das nossas imperfeições e dos nossos erros. Estaremos sempre envolvidos nessa justiça divina. E entenderemos que quando o amor não é considerado, quando a verdade é desprezada, quando a caridade é desprezada também, é a justiça divina que vai trabalhar nas nossas almas para nos fazer deixar essa dureza. E daí Jesus fala, é pela dureza dos vossos corações que vivem assim.
que possamos entender o que Jesus quer dizer com a perfeição. Não buscarmos essa perfeição com sofreguidão. É buscar em nós mesmos lentamente, caminhando passo a passo. Caminhando sempre com um olhar no horizonte que pertence ao Espírito. O horizonte que nós desejamos não pertence ao nosso corpo físico, sim ao Espírito. E precisamos caminhar em direção a Ele. Encerrado o nosso pequeno encontro, vamos à nossa prece de agradecimento. Quer fazer, Divino? Não? Nossa casa se alegra pela presença dos amigos espirituais, de toda a espiritualidade que veio assistir a essa pequena apresentação do Evangelho do Mestre. Mestre amado, muitas vezes, ao ouvirmos as Tuas palavras, ao lermos as Suas palavras, os Seus ensinamentos, ficamos com uma pequena incerteza. Como eu posso, Senhor, por mais que eu queira, seguir uma única palavra do Teu Evangelho? E o Mestre nos olha com um sorriso nos lábios e diz: persevere, meu filho, porque será assim bem-vindo ao alcançares a perfeição, porque essa perfeição aqui está destinado, somente você poderá caminhar em direção a ela. Ao ouvirmos essas Suas palavras, Mestre, sentimos a Tua energia nos envolver profundamente, e sentimos a Tua força, e sentimos as mãos dos amigos nos amparando, nos carregando pelos ombros e dizendo: avante, não desista, porque todos nós também já passamos um dia por essa viagem de grande dor e sofrimento. Que a Tua luz, Mestre, esteja conosco, nos abençoe e nos proteja sempre e sempre.